Papo de Mulher. Nosso entrevistado de hoje é o sereníssimo grão-mestre Janir Adir Moreira. Bom, falarmos em ações sociais. Fala das parcerias que a maçonaria tem feito na atualidade. Através de nossas lojas, nós temos inúmeras parcerias com a sociedade organizada, a sociedade civil e também com o poder público. Mas, no nosso caso, enquanto dirigentes da grande loja maçônica de Minas Gerais, nós estabelecemos parcerias que são de âmbito estadual, em que as nossas lojas, além do trabalho que desenvolvem lá nas suas bases, elas acabam adotando as políticas que nós colocamos. Então, por exemplo, nós temos auxiliado em muito o poder público na implementação de políticas públicas que são próprias do governo, mas a maçonaria, pela sua capilaridade, pelo volume de pessoas que tem e por essas pessoas estarem voltadas a interesses coletivos, nós temos propiciado condições, isso nos tem propiciado condições de firmarmos parcerias. Então, por exemplo, nós somos parceiros do governo de Minas no projeto Proteja Nossas Crianças. Proteja Nossas Crianças é uma grande ação social do governo de Minas, juntamente com o Servas, em que várias ações são desenvolvidas em defesa da criança e adolescente. A Grande Loja Maçônica de Minas Gerais participa como parceira desse programa. Nós temos, por exemplo, o programa Conte com a Gente, que também é do governo de Minas e do Servas, que é aquele que, através da CEMIG e da Copasa, são devolvidos às entidades filantrópicas, e diga-se de passagem, não é a grande loja, nós não somos filantrópicos, mas as creches, as entidades filantrópicas são devolvidos o valor correspondente ao ICMS das contas de energia. Da mesma forma que também as pessoas que querem doar para as entidades filantrópicas podem, através da CEMIG e da Copasa, elas podem dizer quanto vão doar, CEMIG e Copasa cobram na conta de luz e repassam para as entidades. Então o nosso trabalho é de auxílio na divulgação desse programa, na orientação de quais as documentações necessárias para que as entidades filantrópicas filiem-se à CEDES para receberem tais benefícios. Agora, recentemente, nós fizemos o lançamento do Congresso Internacional, primeiro Congresso Internacional da Grande Loja que realizamos aqui em Belo Horizonte e que contou com a presença do governador do estado, professor Anastasia, na sua abertura. Nós fizemos o lançamento de uma campanha de combate a drogas. E é um trabalho que nós entendemos de vulto e que nós vamos estendendo não apenas a Minas Gerais, mas ao Brasil e ao mundo. Porque nesse congresso que nós fizemos, nós entregamos ao governador Anastasia as mídias da campanha e nós contávamos aqui com a presença dos grão-mestres de todas as grandes lojas brasileiras e de mais representantes de 15 países, que hoje nós já estamos mandando as mídias de campanhas para esses países e para os demais estados, em que nós vamos... O que pretendemos com essa campanha? Não é o combate ao usuário, não é o combate ao traficante, porque não é papel nosso, isso é papel do Estado. A nossa campanha ela é educativa, ela é voltada para a criança e para o adolescente. Onde, através de várias atividades, inclusive atividades lúdicas, com as crianças na escola, com revistinhas, onde nós vamos mostrar, através do diálogo de uma criança com outra, onde a criança possa exercer a sua opção pelo que há de melhor. Então, o slogan principal da campanha está exatamente o seguinte: evite drogas, prefira a vida. Não é? E vamos trabalhar, né? Da mesma forma que estamos agora também com uma campanha de preservação de meio ambiente, em parceria com entidades públicas. Quando assumimos o grão-mestrado da Grande Loja, o primeiro dos nossos atos foi a realização de um grande encontro em Januária, que também contou com a presença do governador de Minas, onde nós envolvemos os 5 estados por onde passa o Rio São Francisco. Essa campanha em defesa do Rio São Francisco. Ou seja, a maçonaria acaba se envolvendo com as questões sociais. No passado, nós nos envolvíamos com a defesa do cidadão contra os reis, porque nas monarquias, normalmente as monarquias absolutistas, os reis não queriam saber do povo. O vassalo era só para servir ao rei, não é? Então a maçonaria se postava contra essas atitudes. É por isso que nós conseguimos fazer aqui na América, por exemplo, conseguimos, através de movimentos maçônicos, as grandes conquistas sociais da América. A independência de todos os países da América foi arquitetada
no seio da maçonaria. Aqui no Brasil, nós temos como exemplo a Inconfidência Mineira, que foi um movimento maçônico. E através do movimento da Inconfidência Mineira, nós podemos dizer então que foi o precursor da emancipação política do país, foi um movimento maçônico. A própria bandeira de Minas ostenta no seu meio o triângulo maçônico. Né? A independência do Brasil, Dom Pedro era, na ocasião, o grão-mestre do Grande Oriente brasileiro. Verdade. Não é? Então a maçonaria sempre se preocupou. A abolição da escravatura, nós tivemos presente. Então, em cada época nós trabalhamos de uma forma. Houve épocas em que a maçonaria era secreta, porque justificava-se esse secretismo exatamente porque ela era perseguida pelos reis, pelos tiranos do poder. Hoje nós vivemos em plena democracia. Não precisamos mais ser secretos. Nós podemos ser discretos, mas podemos trabalhar em benefício da coletividade. Esse é o nosso propósito. Eu sou mulher, eu sou simpatizante pela ordem, gosto, né, me sinto atraída, estudiosa, mas não sabia de muitas coisas. Né? Não sabia da preservação do meio ambiente, e muito menos sabia da maçonaria contra a monarquia. Nós não éramos contra a monarquia, nós éramos as monarquias absolutistas, não é? Em que o interesse do cidadão era colocado em terceiro plano. Os intelectuais da época se reuniam, né? E nas reuniões desses intelectuais nascia isso que filiavam-se à maçonaria e, consequentemente, aspiravam pela defesa do interesse da cidadania. Por exemplo, na Inconfidência Mineira, os inconfidentes que voltaram onde? Eram brasileiros que foram para a Europa, foram estudar em Coimbra, foram estudar nas universidades que na época eram mantidas na Europa, e lá, naquela ocasião, o iluminismo aflorava. Não é? Então, assimilaram esses interesses sociais do iluminismo e voltaram cheios de esperanças para o Brasil. Infelizmente, conseguiram fazer com que a nossa pátria se tornasse livre. É verdade. Bom, eu agradeço muito, viu, a oportunidade. Nós estamos encerrando por aqui. O que lamentamos profundamente é que a maçonaria não reflita o mundo exterior. Né? Exatamente. Quem sabe, né? Seria bem melhor. Bom, essa entrevista está acontecendo no Templo Maçônico da Grande Loja de Minas. Eu agradeço o Sereníssimo Grão-Mestre, né? Dr. Janira de Moreira, né? Por essa entrevista. E não deixe de assistir o programa Papo de Mulher, que acontece aos domingos e quarta, às 20h30 e sexta, às 18h30. Para você que perdeu algum programa, acesse o nosso site www.veradarmancef.com. Ótima noite para vocês.